O Instituto Real Time Big Data divulgou hoje uma pesquisa e Lula lidera com os potenciais adversários em todos os cenários no primeiro turno. No primeiro cenário, simulado pela pesquisa, Lula aparece com 39% das intenções dos votos contra 32% dos votos do senador Flávio Bolsonaro. Isso, um primeiro cenário, um cenário de primeiro turno. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, fica em terceiro lugar com 9% do eleitorado. E Zema aparece com 2% do eleitorado. Isso é o que diz o Real Time Big Data. No eventual segundo turno, Lula e Flávio estariam tecnicamente empatados. Vamos lembrar que a Atlas Bloomberg trouxe o presidente e o senador Flávio Bolsonaro empatados, com o senador Flávio Bolsonaro à frente em 0,6 percentuais. Já a pesquisa da Paraná Pesquisas trouxe o mesmo cenário com Flávio Bolsonaro no segundo turno, mas 1 ponto à frente de Lula. E agora, essa pesquisa em segundo turno traz Lula com 42% e Flávio Bolsonaro com 41%, ou seja, 1 ponto a menos que Lula. Mas se nós observarmos esses movimentos e o tal da margem de erro, 3 para cima, 3 para baixo, em todas as pesquisas, Atlas Bloomberg, Paraná e agora Real Time Big Data, os dois estão tecnicamente empatados no segundo turno, com índices de rejeição que começam a se reverter. No início das pesquisas, o índice de rejeição do senador Flávio Bolsonaro era maior do que o do presidente Lula. E agora há uma reversão desse quadro. A rejeição de Lula começa a ser um pouco maior que a rejeição de Flávio Bolsonaro. Então vai ser uma eleição dificílima com esses cenários que nós estamos vendo. 1 ponto percentual de máxima, que é em parte técnico, e rejeições similares, o eleitor vai, no dia da votação, sair, jogar a moeda para cima, cara ou coroa, e decidir quem ele vai votar, pelo jeito que a gente está vendo aqui nesse processo eleitoral. O que você acha, Clara? Paulo, obviamente vai ser uma disputa mais uma vez polarizada, não tem sombra de dúvida disso. Portanto, o resultado será de 2 pontos percentuais de diferença novamente, né? Eu não tenho dúvida. Agora, ainda bem que a gente sabe que é uma brincadeira que você fez esse negócio de moeda para o alto, porque eu acredito que, à medida que a gente está chegando perto das eleições, faltam 7 meses, né? 7 meses mais ou menos, as pessoas estão ficando com a corda no pescoço. As graças e assistencialismo do Lula, elas têm seu custo, e esse custo começa a ser cobrado, e começará a ser cobrado como? Com a inflação. Não estou falando inflação que o IBGE solta, não, inflação real, inflação do mercado. Começa a apertar na inflação, começa a apertar nas questões, essa taxa básica de 15%, né? Não é normal, não é, tanto tempo com 15% é altíssimo. Isso atrapalha o investimento no Brasil, o empreendedorismo no Brasil. E isso é culpa diretamente do governo Lula, não tem dúvida disso. Tá? Então, assim, vai doer. E aí lá na frente alguém fala, não aguento, vou para o outro lado. Claro, é claro que o seu raciocínio tem aí um pouco do que você torce, do que você espera. Não, eu não falei torcida. Minha torcida é outra. A minha torcida é que ele perca no primeiro turno, que as pessoas tenham consciência, que as pessoas peguem o método Paulo Freire, que eles aprenderam, rasguem e votem em qualquer pessoa menos no Lula. Essa é a minha torcida. Eu estou fazendo uma análise isenta aqui. Agora, então... Ô, Claré, na sua análise isenta, sob o ponto de vista da torcida... Isentão, Claré, isentão agora. Eu tento a dizer a você que haverá uma dificuldade muito grande do convencimento do eleitor pelos processos econômicos. Vamos lá. Eu hoje estive numa apresentação da Sicredi, que é a maior cooperativa de crédito do Brasil. Aliás, as cooperativas de crédito têm crescido muito nos últimos anos, enquanto bancos têm diminuído, né? No mundo é incrível, né? Por exemplo, a França, 60% do movimento financeiro e do crédito concedido é por cooperativas de crédito. Você sabe que no interior as pessoas gostam muito de agência, né? De sentar, tomar um café, bater papo. E a tendência dos bancos é se tornar cada vez mais digital. Então eles têm fechado agências
nos últimos 5, 6, talvez Sim. 10 anos. E as cooperativas têm aberto, né? Então, por isso, talvez, isso explique um pouco o crescimento. Mas vamos lá. Então, eu ouvi uma explanação do economista-chefe da Sicredi. Converso com economistas. Por exemplo, Gustavo Andrade, que é economista do Meio Dia em Pauta. Outros economistas com os quais O Isaac Carlos. Isaac Carlos. Outros economistas com os quais eu troco ideia. Uma questão que vai ser clara para o segundo turno, para o primeiro e segundo turno das eleições, é a questão econômica. Mas a questão econômica tem um vínculo para que o Brasil possa ter um mínimo de expectativa para crescimento. O vínculo é a redução do gasto público, o ajuste fiscal. O atual governo, nós sabemos, não tem como projeto redução de gasto público. Um candidato da oposição poderá subir no palanque, porque reduzir gasto público é falar para o eleitor que vai ter menos investimento do governo na vida dele. Sim, mas há formas e formas de falar isso. Sim, mas é falar isso para o eleitor. Não tem jeito de falar que eu vou reduzir gasto público se eu não olhar na cara do eleitor e falar, vai ter que apertar o cinto. Mas isso vai ter que fazer independente de ser o Lula ou outro, né? A Simone Tebet já falou que vai ter que fazer em 27. Então, a ministra do Lula já falou que vai ter que cortar. Vai ser uma eleição de difícil argumentação, tanto para o governo, porque você já disse, o governo vai chegar no segundo turno dessa eleição com um pepino na mão, sob o ponto de vista econômico. E quem disse isso foi a própria ministra do Planejamento, não somos nós que estamos dizendo.